baixar o som de vocês, só para ficar mais clara a minha voz. E vocês vão assumindo aí essa postura deitada. Se for necessário, buscar uma almofada, algo que apoie a cervical ou alguma outra parte do corpo que seja necessário. Fiquem à vontade. E enquanto vocês vão deitando, explorem um pouquinho também o corpo, né, fazendo alguns movimentos, espreguiçando ou mexendo e acomodando, percebendo o corpo em contato com o chão, a sensação nesses pontos de contato. E também a sensação nos pontos em que o corpo não encosta no chão, mas talvez toque na roupa ou no próprio ar do ambiente, e sentindo todas essas sensações diferentes. Nesse relacionamento do corpo com o ambiente. Podem ficar com as pernas esticadas ou flexionadas, os braços soltos ao longo do corpo. Afrouxando a roupa que possa estar apertada, incomodando. Com isso, voltando a atenção cada vez mais para o corpo. Soltando a respiração para que ela flua naturalmente, sem obstrução. E cada vez mais e mais na expiração, permitindo que o corpo se afunde no tapete ou no colchonete, soltando e deixando que o solo ou a terra receba o seu corpo. Realmente largando e soltando as tensões e o que está preso. Conduzindo a atenção lá para a cabeça e sentindo o couro cabeludo. De uma forma mais e mais precisa, mais consciente, com a intenção de perceber cada folículo dos cabelos, cada poro da pele. Notando essa região em que o couro cabeludo encontra com a pele da testa e toda a extensão da testa, soltando esses músculos, essa pele, até chegar nas sobrancelhas. Mais uma vez sentindo os poros, sentindo cada fiozinho de cabelo. E na expiração, soltando um pouquinho mais.
até que naturalmente você vai percebendo as pálpebras, os micromovimentos, a passagem da luz. E internamente, os olhos. Percebendo a experiência da luz, das cores, a sensação na superfície do globo ocular, que tem essa umidade natural, que desliza por dentro das pálpebras. Um pouco mais profundamente, existem nervos que comunicam diretamente com o cérebro, que nessa comunicação fazem surgir as imagens. Repousando num nível que não é verbal, que não precisa dar nome à experiência, mas apenas sentir. O toque de uma pálpebra na outra. Todos os músculos em volta da cavidade ocular, soltando. Convidando o olhar a relaxar. Penetrando a atenção agora no nível do osso, percebendo os ossos dessa região, por baixo da pele, por baixo dos músculos. Chegando à região do nariz, percebendo ossos, percebendo a carne, as cartilagens, as mucosas. E finalmente a pele exteriormente. O contato da pele com o ar. A pele respirando. A sensação do ar quando ele entra pelas narinas. O ar saindo. A sensação nos lábios. Nos dentes. E por dentro da boca. A língua. Esse conjunto de pele, veias, músculo, que traz esse movimento.
cada vez que você engole, todo esse movimento preciso que a língua faz, a sensação no céu da boca, toda a mucosa interna, até a garganta. E externamente toda a pele do rosto recobrindo queixo, a lateral do rosto, chegando na região do pescoço, do colo. E lá atrás, sentindo a sensação na nuca, na coluna cervical, o apoio da cabeça no chão, toda essa musculatura do trapézio e todos os pontos de contato das costas com o chão. No centro, sentindo a estrutura da coluna vertebral, o eixo do corpo. Percebendo toda a musculatura das costas, também da região do peito, do abdômen. O suave movimento da respiração nessa região. A sensação nos pulmões, quando o corpo inspira, abrindo os pulmões, inflando. A sensação da expiração, soltando o ar. A pressão na inspiração e na expiração. O diafragma se movimentando, propiciando essas trocas com o ambiente. As vibrações da respiração. Os sons. Percebendo a respiração lá em cima, perto das omoplatas. Sentindo a respiração embaixo, no abdômen. Percebendo essa massagem que a passagem do ar faz no corpo todo.
Inspirando, expandindo, expirando e relaxando. Percebendo como o movimento da respiração afeta os braços, os cotovelos, toda a extensão até a ponta dos dedos. Respirando na ponta dos dedos. Sentindo ossos, sentindo a carne, os músculos, e sentindo a pele, as unhas, e trazendo a atenção lá para trás, para a base da coluna, região lombar, sentindo o apoio de toda essa região sobre o chão. As partes tocando o chão e os pontos que não tocam o chão. Os glúteos em contato com o chão, todos os órgãos internos, os órgãos do sistema digestório, vísceras, órgãos ocos, sentindo os ossos da bacia, os ossos das coxas, joelhos e pernas, até os pés. E toda essa estrutura óssea recoberta
por membranas, cartilagens, músculos, fáscias, veias e artérias. Camadas de gordura, as camadas da pele. Tornando-se ciente da parte inferior do corpo. Toda a base que nos dá sustentação para andar. Percorrendo com a atenção as solas dos pés, suas muitas terminações nervosas, receptores, essa pele em alguns locais mais fina, em outros locais grossa e calejada. As curvas do pé. Percebendo as sensações de forma aberta, acolhedora, simplesmente notando o que é, da forma que for. Aceitando o corpo como ele está, sem ressalvas. Trazendo um pouco mais de curiosidade para essa experiência de sentir o corpo. Ossos, carnes e pele. Pele, carnes e ossos. Percebendo onde começa a sensação do corpo e onde termina. O limite entre o corpo e o meio externo. As fronteiras. Percebendo onde há mais consciência do
corpo e as regiões em que não há muita informação, não há muita percepção. Reconhecendo como está agora. E gentilmente agora, trazendo uma das mãos sobre o peito, sobre o coração, e em seguida a outra mão por cima da primeira. Permanecendo um tempo, sentindo o coração.
com muita gentileza, podemos começar a movimentar as extremidades do corpo, os pés e as mãos, os pulsos, os tornozelos, preguiçando, alongando. Gradualmente fazendo movimentos maiores, sentindo como o corpo se sente ao fazer esses movimentos, as regiões do corpo que querem se movimentar, como cada movimento vai afetando todo o corpo. E aproveitando esse momento de flexão, de alongamento, nós podemos gentilmente ir levantando para assumir uma postura em pé. Ficando em pé de uma forma consciente de cada parte do corpo que se apoia. A sensação agora do peso do corpo sobre os pés. O que mudou. Podemos iniciar algum movimento um pouco mais ritmado, que traga um pouco de dinamismo no corpo. Talvez que faça a respiração ficar mais rápida, mais intensa. Mexendo o corpo da forma que você quiser. Trazendo movimento, ritmo. Variando a frequência desse movimento para mais rápido. Sentindo agora um pouco mais de vigor. A respiração mais forte. Corpo vibrando. As juntas se soltando, lubrificando. E então, pouco a pouco, reduzindo a velocidade do movimento de uma forma gradual, sem nenhum tipo de baque. Com naturalidade, esse movimento ficando mais lento
E o corpo se encaminhando para a postura sentada. Sentando numa posição de dignidade e ao mesmo tempo de conforto. E ao sentar, permitir que a respiração flua até que encontre um ritmo estável. Enquanto a respiração se estabiliza, sinta a base do corpo, pés e pernas, bem firmes e estáveis. Trazendo a atenção para a parte superior do tronco. Percebendo como ela dialoga com a força da gravidade. Permitindo que os ombros se soltem, os braços soltos e as mãos apoiadas no colo, nas pernas. Agora a gente pode iniciar aquele movimento do balancinho para frente e para trás com o tronco, oscilando. Estando presente no movimento, convidando o corpo a relaxar no movimento. Até que o movimento por si só diminua, suavize e finalmente o corpo encontre o repouso. De uma forma bem natural. O corpo assenta. E você percebe qual a sensação aí. Iniciando o mesmo tipo de movimento, agora lateral, para um lado e para o outro. Suavemente em movimento. Suavemente diminuindo o ritmo até o repouso. Checando novamente pés, fazendo micromovimentos para se ajustar, sentindo as pernas, a bacia, o tronco. Trazendo atenção para a mandíbula, para o maxilar inferior, permitindo que ele se solte, abrindo levemente a boca.
presente nesta sensação de soltura e relaxamento. E lentamente fechando a mandíbula, deixando que o corpo mostre o caminho e encontre o repouso naturalmente. Trazendo a atenção para os olhos, permitindo que as pálpebras se abram lentamente. As mesmas pálpebras lentamente fechem. Explorando algumas vezes esse movimento de abrir e fechar de pálpebras. Suavizando o rosto. Permitindo que essas pálpebras pesem um pouco mais. Deixando que elas escolham a posição em que querem ficar. Relaxando todos os músculos da face. Fazendo microajustes na cabeça para a postura mais natural. Sentindo o corpo todo nessa postura estável. E a partir do centro do seu corpo, examinando todo o espaço em volta com curiosidade. Tornando-se consciente dos objetos e corpos em volta de si, as paredes e as estruturas da cidade, projetando a imaginação um pouco além. Incluindo cada vez mais espaço, ampliando o alcance dessa consciência de si no espaço. Trazendo uma sensação de centramento e expansão. E a partir desse lugar,
tomando mais consciência do corpo novamente, dos braços e das mãos, da base e do topo. Juntos vamos fazer a respiração dos 9 sopros. Agora relembrando ou elegendo uma intenção para a prática. Um propósito para os próximos minutos. Trazendo mais curiosidade neste momento.
sentindo o corpo inteiro da respiração, no corpo inteiro. E sentindo o corpo inteiro da respiração, acalmando o seu corpo inteiro.
E agora, tirando alguns minutos para fazer uma breve revisão da sua prática. E desejando que os benefícios desta prática alcancem todos os seres. Começando lentamente a mexer as pontas dos pés, os dedos das mãos. Fazendo movimentos que sejam agradáveis. Vamos abrindo aqui um espaço de compartilhamentos sobre esta prática e sobre a semana também, sobre o fator do despertar sati, ou atenção plena. Como está sendo para vocês? Quem quiser falar, pode destravar o microfone.
Se a gente pudesse falar quanto do tempo dessa prática que a gente fez hoje, quanto do tempo nós estivemos presentes, notando o que acontecia no momento presente, sem julgamentos e intencionalmente, né? O que vocês diriam dessa 1 hora e pouquinho que a gente praticou? Bom, a prática mais longa, assim, eu me sinto, eu gosto desse espaço longo, assim, eu sinto falta. Lá no Kumie, por exemplo, a gente faz os exercícios de movimento e para um pouquinho, mas dá vontade de ficar mais. E esse espaço, esse tempo, eu senti muito bem hoje, assim, eu sinto confortável, né? Mas, hoje, particularmente, eu acho que houve mais momentos de divagação, assim, meio rápidos, assim, mas bastante, porque ontem eu sofri um episódio um pouco estressante, assim, familiar, e então vinha isso bastante, assim, apesar de eu perceber, né? Então eu tô lembrando aqui dos 7 fatores, né? Despertar. Então eu fiquei no esforço, eu fiquei me esforçando, assim, se for para falar mesmo, verbalizar, acho que é isso. Eu estava muito serena, tranquila, e de repente vinha a mente com uma lembrança de um episódio, uma sensação assim, por mais que eu me esforçasse para voltar a minha atenção aonde eu, né, prossegui, enfim, não sei explicar muito bem, mas acho que eu fiquei nessa fase de esforço, são 4 esforços, né? Reconhecer e compreender um estado não sadio, né? É algo que, então eu percebia isso, daí tudo bem, deixava e depois ele voltava. E foi uma situação que eu não costumo vivenciar. Não sei se ficou claro, mas acho que é isso. E quanto do tempo, se você colocar em porcentagem, quanto do tempo você permaneceu consciente, plenamente consciente do agora, e quanto do tempo você estava distraída? Eu fiquei muito menos tempo distraída. Eu estou certa disso, eu senti isso. Mas esses pontos eram flashes fortes, assim, como se fosse quase uma emoção forte, mas tudo bem. Então, em questão de porcentagem de distração foi muito menor, muito menor. Em números, não sei, talvez 70%, 80% presente, assim, mas com esses flashes fortes. Ok. Foi Então, o que veio, assim, para falar. atenta, 80% presente. Então, um pouquinho,
Está um pouquinho baixo para mim, não sei. Então, foi 80% presente. Desculpa, vai falar? 80% presente e 20% distraída. Deixei sair isso, assim, foi o que eu senti. É bom a gente, às vezes, dar um número para, né, para os fatores. É uma outra forma da gente se relacionar com eles. Eu achei interessante, não costumava fazer assim, mas é bom, sim. Uhum. Ajuda. E as outras meninas? Com essa questão da porcentagem, Rita, eu me vi assim, 60% a 40%. A tensão também é um estado de distração, né? Às vezes eu me sentia tensa, assim, querendo controlar o horário, que horas que ia acabar, então, um pouco tensa. Sabendo que não precisava fazer isso, tanto que na hora do MEI que você pediu a intenção, né? Se a gente não tivesse colocado ainda. Eu falei equanimidade para sendo, sabe? Era parte atenta ao meu corpo, mas veio umas sensações legais com relação ao corpo também, que às vezes nem sempre eu tenho, mas eu percebi essa tensão, mais com relação ao controle do tempo, que é uma coisa ainda da mente, assim, né? Controle do tempo? Mas foi bem... eu acho que minha mente que fica em controlar esse tempo aí, assim, tipo de padrão, esse tipo de atitude, né? Então, e aí só que eu fico tensa, porque eu fico lutando contra aquilo que eu sei que eu não posso fazer. Então, tá Aí eu fazendo fico esforço me demais. gerando uma tensão, fiz esforço. Não estava naquelas 9 atitudes do não esforço, não. Tá, mas você perceber que está tensa e fazendo esforço é presença, é atenção, certo? Uhum. Então, se o tempo todo você percebeu que estava tensa, você pode jogar para 100% a atenção plena. Que é isso que a gente está Então. investigando agora. Não é porque houve tensão que não houve. Aí você que sabe, né? Se houve tensão, houve também. Então tava assim. Cortou a ligação, cortou o áudio, Rita. A conexão está um Se pouco tu ruim. houve tensão. Aí você falou assim, se houve tensão, né? Isso. Haver tensão não significa que você não estava atenta. Ah, tá. Certo? Uhum. Eu posso Uhum. estar atenta à minha tensão, atenta à minha verbalização, atenta ao meu relaxamento. E tudo isso é atenção, é presença. Uhum. Então eu estava. Aí tanto que eu estava aqui, na hora que a gente estava, você fez a pergunta, que a gente ficou mais em silêncio, aí eu abri aqui a parte de eu trabalhando nos estados difíceis, e realmente num estado difícil eu não estava, mas eu estava tensa, assim. E onde você sentia a tensão, Raquel? No corpo? É, No, é como se, aqui assim na frente, assim, ó. aqui. É. Qual Uhum. que era a sensação dessa tensão aqui? O formigamento, dava o formigamento. Formigamento aqui? É. Tipo, quando você fica adormecido. Aham.
Uhum, como se fosse um monte de estrelinha, assim, bem estimulando, assim. Mais alguma coisa que você sentia? Não, não. Só formigamento? Mas esse formigamento era leve ou pesado? Ai, não achei nem leve nem pesado, assim. Mas eu percebi, assim, presente, assim. E isso é um indicativo de tensão para você. É, é um indicativo. Essa região aqui, para mim, ela chama muita atenção, sabe, Rita? Tanto que aí, na hora que você faz aquela orientação, aquela condução, que você fala assim, abre as pálpebras e fecha as pálpebras, eu nunca sei se eu tenho de fato abrir as pálpebras ou só fazer o movimento, como se eu quisesse abrir. Hum. É uma dúvida que eu tenho, sabe? E eu nunca abro, eu só faço o movimento como se eu fosse abrir e fechar, mas eu não abro os olhos. Não, a intenção é que a gente faça para exercitar essa parte, exercitar esse movimento e depois solta o movimento, deixando os olhos encontrarem a abertura que eles querem. Se são olhos abertos, olhos fechados, semi-abertos. Uhum. Entendeu? Você deixa É, os esse olhos novo. escolherem a posição. Uhum. Uhum. É porque meu estímulo visual é muito forte. Se eu abro o olho, aí eu acho que eu dou uma devaneada, assim. Tá. Mas em vez de achar, tenta confia no corpo e deixa que ele abra e feche as pálpebras e assim solta nesse momento qualquer tentativa de controle. Deixa que as pálpebras por si só encontrem essa posição de repouso. E aí Uhum. é o que acontece, sem colocar uma suposição. Ah, e se tiver aberto, eu vou devanear. Investiga um pouco isso com um pouco mais de curiosidade. Tá, pode deixar que eu farei. A curiosidade é a gente passar pela experiência para depois tirar uma conclusão, e não o contrário. Ter ideia antes, né? Eu não Uhum. posso ficar com os olhos abertos porque eu vou devanear. Não, com Uhum. a curiosidade é assim. Deixa eu experimentar os olhos assim, um pouco abertos, para ver o que acontece. E aí você vai ficar mais atenta ao Uhum. que acontece na região dos olhos, e isso vai trazer tanto sati quanto a curiosidade. Na verdade, eles estão Uhum. relacionados um com o outro, né? Esses fatores todos se interrelacionam. E aí você mais Uhum. os olhos naquele momento, naquele dia, naquela prática. Tá. Tá bom? A gente tem que se permitir experimentar. Uhum. Cada experiência vai ser única, sempre é única, né? Uhum. E essa é a curiosidade e a atenção plena, juntas de mãos dadas. É. E aí, essa é uma dica para a vida, né? Se permitir experimentar. Sim. Uhum. Curiosidade e atenção. E aí você vai descobrir mais sobre aquela experiência, né? Sobre aquela situação, dos olhos abertos ou fechados, Uhum. quer que seja. Beleza? Tá bem. É assim que a gente vai trabalhando, assim, realmente aqui é como se fosse um laboratório de experiências, a gente pode se permitir experimentar. Se a gente não experimentar aqui, onde iremos experimentar, né?
Então, a intenção é realmente explorar esses fatores de uma forma bem solta, bem livre mesmo, como se a gente fôssemos cientistas. Uhum. Tá bem. Vale para todo mundo, né? É uma orientação assim geral para a gente maximizar o aprofundamento. A intenção dele é justamente essa: descobrir mais sobre nós mesmos, né? Tá bom. Até essa sua tensão aí, eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha, viu? Formigamento aqui. Eu não diria que isso é tensão, não. Mas se você está falando, eu tenho que acreditar. Ah, tá. O nome, né, que eu dei? Formigamento aqui, nossa, estou tentando imaginar essa situação. Olha um pouquinho mais de curiosidade para esse formigamento aí, para ver o que você pode descobrir além da tensão, outras coisas. Tá. Eu fiquei achando que é controle, por isso. Controle. Uhum. Mas formigamento, ele tem uma coisa um pouco dinâmica, né? Uhum. Dinâmico. Não Uhum. é? Não. Isso foi. Enfim, investiga com curiosidade esse formigamento. Descubra mais sobre ele. Tá bom. Oi, Angélica, boa noite. Peraí. Tá me ouvindo? Sim. Boa noite, eu entrei aqui a hora que eu consegui parar. Minha filha não tá dormindo no horário, tá uma loucura, um monte de contratempo, mas eu vou perseverar, vou continuar. Depois eu assisto a aula e uma hora vai dar, eu vou conseguir chegar 8 horas certinho, antes do curso acabar. Sim, por enquanto assista às aulas e procura praticar a Sim, prática principal, né? sim. E essa semana eu pratiquei bastante, estou bem satisfeita comigo mesma, assim, na verdade, sabe o que aconteceu? Na última aula, eu não lembro qual que foi a leitura que você falou que era para fazer. Hum. Qual que você deixou para fazer? Bom, na última aula a gente conversou bastante. Sim, mas você deixou alguma leitura? Eu acho que eu deixei a leitura do fator sati, ou Ah, atenção. então deu certo, porque eu não tinha certeza e fiquei nisso e li. Então, a leitura foi muito boa. Essa semana eu experimentei em fazer um pouco todos os dias da leitura. Então, para mim, foi como também fosse uma forma de preparo para a meditação, e ali me deu vários caminhos, me deu várias respostas. Então, essa semana eu fiquei, foi hoje uma pena, eu pensei assim, não vou me frustrar, eu vou persistir a hora que der, porque hoje eu estava bem ansiosa para essa aula, porque a semana foi bem proveitosa para mim, várias coisas assim aconteceram, muito legal. Que bom. A gente estava fazendo aqui uma pergunta que era: qual a porcentagem de sati, né, ou de atenção, presença, nas práticas? No caso, aqui foi na prática que a gente acabou de fazer, mas como você entrou agora, você pode pensar na semana. Se você tiver que dar um número de porcentagem de presença para as práticas que você fez, que número você daria, Raquel? Desculpa, Angélica. Angélica, eu daria
De 0 a 100, vamos falar em porcentagem, 40, 35. Eu ainda estou engatinhando de presença nesse processo, mas assim, eu percebo que eu estou numa crescente, né? Eu sempre, antes era muito difícil para mim, a primeira vez que eu fiz o curso com o Luiz, nossa, acho que eu dei muito trabalho. Então, assim, hoje, eu sempre lembro do que ele falava, que é assim, quando sua mente fugir, você respira para voltar, que isso você está praticando a atenção, né? Então, hoje eu não me julgo, eu faço exatamente assim, então eu percebo que está tendo um pouquinho mais de tempo na atenção, um pouquinho mais teve aquela 3 aulas atrás, que foi fenomenal para mim, que eu acho que ali eu realmente atingi 50% da minha atenção plena, então foi muito prazeroso. Então, assim, eu estou engatinhando ainda, mas estou dentro do processo e numa crescente. Porque consegui, por exemplo, essa semana praticar todos os dias, então eu percebo que quando há prática, há uma crescente, né? Ah, bacana. E você trouxe bastante percepção, então esses 35% aí renderam bastante, né? Sim. Porque você está relatando percepções. Se você percebeu tudo isso, você estava atenta. Sim, é isso. Exatamente o que o Luiz falava. Mas ainda eu olho, né? A gente não pode ter o julgamento, mas eu percebo que eu ainda tenho muito que caminhar, né? Ainda tenho muito que conhecer em mim, ainda perceber com a respiração, por isso que eu estava ansiosa. Eu melhorei, não estou. Antes, quando falava, se pensava em respirar, em concentrar na minha respiração, eu tinha muita dificuldade. Então, eu estou percebendo uma crescente, uma melhora. Muito bom. Então, parabéns. É tão bom, né, a gente perceber as evoluções. 35%. Temos que comemorar as melhorias, né? Então, comemore. Eu sou muito otimista, né? Eu acho que é isso daí, esses 35. Mas tá tendo a crescente. E o que você falou da respiração, eu achei interessante também. E tem a ver com essa dimensão também do ensinamento que a gente está explorando, até a gente explorou hoje na prática, né? De acalmar. Então, quando a atenção se estabiliza, quando a gente investiga a respiração como se fosse o sommelier, né, degustando vinho, a gente vai estabilizando a atenção na respiração, no fluxo, no corpo inteiro, né, no ciclo todo, um após o outro, começa a atuar essa qualidade da respiração de acalmar o corpo. Sim. Então a gente nota isso, o corpo vai se soltando, vai aquietando, vai começando um processo ali gostoso. Sim, isso mesmo. Boa. Então, quarta dimensão, né, do ensinamento, acalmando. Então, isso acontece naturalmente, mas a gente pode pôr essa intenção também, sabe? Que a minha prática acalme o meu corpo, acalme a minha ansiedade com a respiração. A gente usa Sim. como intenção também para potencializar, né, esse processo que já é natural da prática. Sim. Pode colocar isso como uma intenção Uma na sua. intenção. Isso. Trabalhar. Tem bastante coisa aí para a gente experimentar.
Legal. Alguém mais quer compartilhar? Eu, hoje foi foram vários contratempos. Na hora que a gente começou a fazer a prática, o meu notebook resolveu reiniciar. E aí eu já estava deitada e não percebi falei, nossa, mas é muito tempo de silêncio. E aí quando eu olhei, estava tava a tela escura, e aí eu peguei o celular, e aí você já começa a dar uma desconcentrada, assim. Mas aí depois que eu ajustei isso, eu comecei a prática e eu acho que eu dormi bem. Dei uma dormida daquelas. Acordei, acho que no meio da prática, que depois ainda veio, peguei um tempo e a intenção. E é engraçado que eu acho que essa prática reflete um pouco de como está a minha prática pessoal. Eu diria que eu estou num momento de bastante esforço, muito esforço, porque eu mudei de emprego recentemente, então entrei num ambiente novo que tem uma rotina bastante corrida, então eu estou aprendendo a dosar o tempo de trabalho com toda a carga de informações e me manter em equilíbrio. Então eu percebi que a minha prática refletiu um pouco de como as coisas estão fazendo. Apesar de eu me manter ainda indo ao banheiro na hora do almoço e praticar um pouco no banheiro enquanto estou lá, vou escovar os dentes, eu sempre aproveito para fazer isso. Acho que isso acho que virou um pouco de hábito. Mas é um esforço. É um esforço ter tantos estímulos e, ao mesmo tempo, se manter em atenção plena, colocando ordem nesses estímulos, né? Organizando o que vem e tentando colocar as coisas no seu lugar. Então, minha prática tem sido, eu tenho ficado menos tempo em prática formal e mais tempo nas práticas informais. E tem me ajudado, por exemplo, a dormir. E é engraçado, não sei se é exatamente, eu estava lendo a parte desse acalmar e das formações corporais. E aí eu estava com uma dúvida, porque muitas vezes, quando eu deito e eu percebo que eu estou agitada e não consigo dormir, ou que quero só ficar mais tranquila, eu fico observando essas... não sei se são formações corporais, mas como o pé está se mexendo, ou como eu me sinto, e observando o movimento, né, de inspirar e expirar. Isso tem me ajudado. Então, eu imagino que isso seja, né, essa quarta dimensão, ou não. Peraí, antes de falar disso, teve uma coisa que você mencionou que me chamou muito a atenção. Quando você falou em organizar os estímulos. Uhum. Me conta um pouco mais, qual é o benefício de organizar os estímulos? Qual que é o momento? O momento é de receber uma série de informações e muitas demandas e ter que... Se eu não consigo... eu, Natália, tenho uma dificuldade de... Na verdade, eu passei a perceber que querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo
isso não é saudável para mim. Uhum. Então, esse foi um dos caminhos, foi uma das coisas que me fez, inclusive, despertar um processo de ansiedade, enfim, de perceber que eu precisava organizar as coisas de uma certa forma. Então, eu estou num momento que tem uma carga muito grande de informações, muitas coisas acontecendo. E, para mim, o organizar esses estímulos é conseguir colocar atenção em uma coisa de cada vez, que eu sei que, para mim, é mais saudável. Uhum, tá. Então, não é bem organizar os estímulos, mas é você organizar a prioridade. Sim, exatamente. Tá, sua É relação. verdade, porque os estímulos chegam, né? E essa organização de agora é isso, agora é aquilo, ou agora é momento de parar para organizar, ou sentar para fazer o que eu preciso fazer de prática. Eu estou nesse momento de colocar cada coisa no seu devido lugar, porque senão eu começo a ser engolida de novo por um movimento. Não sei se estou sendo clara, mas aqui é um pouco disso, é o movimento que está acontecendo agora. Então, tem muita coisa acontecendo, não só por causa do novo emprego, mas por todas as coisas que acontecem, e eu acho que o meu momento é de tentar organizar. Então, o encontro às segundas-feiras, para mim, é um pouco me puxa para esse momento de, olha, para lá. Uhum. Tá. É que a palavra organizar, ela tem, né? Ela demanda um esforço. Você tinha falado de esforço. Sim. Então, eu fiquei pensando, nossa, se está tudo muito caótico, né? Aparentemente, assim, tá esse caos fora. Organizar o caos demanda muito esforço. Entendi. Agora, lançar a atenção, né? Priorizar o que vai ser foco da sua atenção em cada momento, talvez demande menos esforço. Sim. Eu diria que o movimento é esse que você falou, de priorizar. Isso, como priorizar o momento da prática. Exatamente. Né? Aí você vai organizando o seu ritmo, o seu Sim. tempo. E eu percebo claramente que não é o caos, e é a priorização, porque eu já aprendi qual é o recurso que eu tenho para isso. Para mim é muito claro, porque senão eu realmente poderia estar num caos. Sim. Então, eu percebo que apesar de não ter tantos momentos de prática formal, eu já conheço o caminho para não me deixar levar para o caos. Uhum. E você chegou a responder da porcentagem de atenção plena? Não, mas na prática de hoje, eu diria que 50% Uhum. eu me mantive em atenção plena. Tá. E durante a semana, como você colocou? E durante a semana, eu diria uns 40%. De atenção? Sim, uns 40%. Eu acho que, assim, pode ser talvez uma régua alta, mas é que eu sei que as práticas formais para mim são muito importantes. Eu não tenho feito, assim, hoje eu fiz, ontem eu fiz, mas nos outros dias da semana eu acabei não conseguindo, e isso faz bastante diferença para mim. Tá. Bom, chega um ponto em que, mesmo sem a prática formal num dia, por exemplo, o seu nível de atenção, de consciência pode estar 60%, 70%. Sim. Porque você já tem a prática, né? A prática é como
o efeito dela ele dura, né? Sim. A prática vai formando um alicerce. Então, se você já construiu uma boa parte do alicerce, você pode se apoiar, se sustentar nesse alicerce já construído para viver, né? Para usufruir no dia a dia desse sustentáculo. Então, observa isso também, né? Quanto da prática que cada uma já construiu está trazendo consciência para o dia a dia, mesmo se você não parou naquele dia para fazer uma prática formal. Uhum. Mas qual é o seu nível de consciência no dia a dia, em cada momento? É sutil, mas é interessante estudar isso, né? Isso acho que talvez esse seja. Eu sempre lembro, eu não lembro, não sei se é no Respirando que fala, pergunta o que estava acontecendo, acho que é no Respirando, ou foi em outro livro. Pergunta o que estava acontecendo na sua prática, e a pessoa responde nada. Ele fala, vamos lá, é no Respirando? É. E eu sempre fico na dúvida se eu não estou sendo essa pessoa que fala que não está acontecendo nada, sabe? Porque é sutil isso. Então, por isso que eu percebo que, para mim, a prática formal é o ponto de encontro, sabe? É o formal, realmente, não tem outro nome, né? Para você aprender, mas eu acho que é muito, muito tênue essa linha, né, de você perceber. Parece que você está respondendo nada, que não está acontecendo nada. Isso. Então, é esse olhar, isso mesmo que você trouxe. Essa sutileza de perceber as coisas que estão acontecendo, né? Os frutos da sua prática, as realizações, mesmo que pareça que não está acontecendo nada. Uhum. A gente tem uma forma tão crítica de olhar para as nossas experiências, né? Então, é modular um pouco isso também. Sim. Trazer um olhar bem honesto, assim, sabe? Sem nenhuma vergonha e nem acanhamento, nem orgulho de falar, olha, é tanto, Uhum. né? É isso que eu estou percebendo, em olhar de uma forma direta, assim. Interessante. Então, sobre a sua outra pergunta, a gente vai procurar ler durante essa semana, então, a dimensão 4, né, do acalmando das formações corporais. E trazer um pouco de atenção para como que isso acontece na sua prática. Então, a sua pergunta, deixa ela suspensa um pouquinho, que daí a gente explora um pouco mais isso, né? Mas, assim, observa como você entrou na prática e como você saiu de uma prática formal, né? Observa como você está antes e depois de 3 respirações conscientes. E, se possível, coloca como intenção para a sua prática acalmar o corpo. Que a qualidade da sua atenção possa acalmar o seu corpo. A gente tem que, num certo momento, tomar as rédeas disso, do que a gente está cultivando, e direcionar para o que a gente quer. São as escolhas saudáveis, né? Tem a ver com os esforços, isso. Uhum. O esforço correto. Direcionar a nossa intenção para aquilo que é saudável para a gente. Sim. Então, vamos ler durante essa semana a 4ª dimensão. Se alguém tiver, eu vou passar de uma forma mais explícita lá no grupo e vamos fazer a nossa prática sintonizando com isso. Tá ótimo. Licença, a 4ª dimensão, o que é? 4 fundamentos da consciência, é isso? No Respirando. Dimensões é que eu confundo um pouco o termo. São as etapas do ensinamento, né?
Então, deve ser, eu vou falar em que página que deve estar aí na edição de vocês. Quer olhar aqui, ó? Você consegue ver? Peraí que eu estou vendo aqui no meu. Ah, tá. O meu é o antigo. O seu é de 2018. Acho que 2017. Bom, Ó, na edição de 2018 é página 57. deixa eu ver. Tem lá o número 4, Romanos, e o trecho do ensinamento, que é a etapa 4. Acalmando a formação corporal, eu vou inspirar. Ah, sim. Não, o meu não é. O seu não é? Não, peraí. Na parte de incorporação. Peraí. Isso. É o primeiro tetra de incorporação. Ele vai Incorporação. Eu adorei esse. Incorporação, processos mentais, mente e liberdade, né? Os 4 tetras. E aí, não vi. Tá no primeiro tetra, Tá. de incorporação. Aí para frente, para você encontrar, é um pouquinho, não sei se no seu tem na lateral, que está escrito assim, meditação como treinamento. Sabe assim, quando tem na lateral, olha aqui, ó. O meu não tá esse termo, não. Tá diferente. O texto é o mesmo, viu? Não teve grandes mudanças. Abre no primeiro tétrade, né, que é o início do capítulo. Certo. Daí, ó, vai passando. Quando ele começa, ele já traz a dimensão 1 e 2, tá vendo aí? Em itálico. Tá. Dimensão que você fala no símbolo. Uhum. É o númerozinho romano, né? 1 Tá. e 2. Aí Tá. são Então eu entendi. As dimensões são esses números, tá? E aí tem a primeira e a segunda, né? Inspirando longamente. Isso. Exato. E aí você sugere para ler A quarta. a quarta. Ah, tá. Terceira. Ah, tá. 52. Uhum. Acalmando a formação corporal. Eu vou inspirar. É esse? Essa aí. Ah, maravilha. Eu fiquei um pouco em dúvida. Obrigada. Isso, essa aí que a gente vai ler. E, bom, só de ler eu acho que já vai ajudar, né, a compreender essa dinâmica. É dinâmica que acalma o corpo. E continuem com o sati, né, com esse fator do despertar, que é a atenção plena. Vamos continuar percebendo o quanto de atenção plena está presente nos nossos dias. Ai, acho que no outro telefone. Se quiser, pode até usar porcentagem, certo? Toda vez que lembrarem, assim, no decorrer da semana, nossa, quanto eu estou presente agora? 70%. Agora eu estava 20%, né? E a gente vai aprendendo a se relacionar com essa qualidade inata. Rita, depois você me fala, eu acho que, eu não sei se tem um capítulo específico do Sati, ou ele fala, acho que ele fala aqui perto da terceira dimensão, certo? Capítulo sobre o Sati? Não, você falou que tinha pedido, a Angélica perguntou qual foi a leitura da última semana, e você tinha dito que era para ler o Sati, mas eu acho que na sua mensagem não estava.
Não estava? Não. Então, se tiver alguma coisa, depois você me diz. Ou se tiver alguma página específica. É lá nos 7 fatores do despertar. Ah, tá bom. Já Que é sei. o que a gente está fazendo. A gente está Tá bom. olhando para a estrutura do Sutra, né, que são esses passos 1, 2, 3, 4, que Tá. é um curso de desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, a gente está olhando para os 7 fatores do despertar, que são Tá essas bom. qualidades que a prática traz para a gente. Começamos com a própria atenção plena, que é o fundamento de tudo. Tá bom. E a próxima é a curiosidade e investigação. Uhum. Tá? Tá bom. Muito bom. Mais alguma pergunta? Então, usufruam e aproveitem da leitura, das práticas com curiosidade e que as nossas descobertas sejam muito benéficas e impulsionem ainda mais a nossa motivação e que a gente possa fazer bem a outros seres, estando muito motivados, certo? Certo. Então, meninas, agradeço a presença. Obrigada, Rita. Obrigada e boa noite, Obrigada, gente. meninas. Boa noite. Obrigada, Rita. Tchau, meninas. Tchau, Rita. Tchau, boa noite. Boa noite.